Agora sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina e hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa na especialização, que é a literatura infantil e o ensino de ciências, possibilidades para debate de gênero. Meu orientador é o professor Michael Miller. De antemão, pessoal, vou dizer que a pesquisa, vocês vão ver que ela está em fase bem embrionária, porque eu optei no início desse semestre por mudar toda a minha pesquisa. Mudar tema, enfim, mudei tudo. E ela está do zero. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sou formada em Museologia e Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas. E ao longo da graduação em Pedagogia, eu fiz 3 especializações. Uma em Educação Especial Inclusiva, a outra em Transtorno do Espectro Autista, porque nessa época eu estava trabalhando como tutora acadêmica do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFEL. E a minha outra especialização é em Psicopedagogia Institucional. Quando eu me formei em 2023, eu senti um déficit na área da pedagogia, principalmente relacionado ao ensino de ciências e à tecnologia. Então, no ano passado, eu ingressei aqui na especialização. E atualmente eu estou trabalhando como supervisora do PIN e do PCF, que é o Programa Infância Melhor e o Programa Criança Feliz, na Prefeitura Municipal de Pelotas. Falando um pouco sobre o meu trabalho. A questão do debate de gênero, ela tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente nas discussões no âmbito educacional. Tanto é que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, o objetivo 5, fala sobre a igualdade de gênero. Trazendo para a minha formação em pedagogia, então nós consideramos que as práticas pedagógicas elas devem estar alinhadas nas perspectivas de gênero, com o objetivo de buscar a superação dos estereótipos e oferecendo exemplos diversificados para as crianças, de cientistas, descobertas e contribuições às ciências, tanto de homens quanto de mulheres. Bom, a minha questão de pesquisa é como as questões de gênero elas podem ser integradas no ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental por meio da literatura infantil. O meu objetivo geral, então, é investigar as formas de articular esse debate de gênero nos anos iniciais do ensino fundamental, através do ensino de ciências, utilizando como ferramenta cultural a literatura infantil. Os meus objetivos específicos são, sim, o primeiro deles é analisar as representações das questões de gênero nos livros de literatura infantil utilizados nos anos iniciais, no ensino de ciências, identificar se há estereótipos de gênero relacionados, presentes nesses livros e como são as narrativas e as histórias dos livros utilizados, verificar se os livros utilizados eles representam uma variedade de papéis de gênero, avaliar se os livros eles promovem uma visão equitativa e não estereotipada de mulheres e homens também. E, por fim, o meu último objetivo está relacionado com o meu produto educacional, que é propor recomendações pedagógicas para a utilização da literatura infantil como uma forma de abordar as questões de gênero no ensino de ciências. A minha justificativa está pautada em 4 pilares. O primeiro deles é a questão do silenciamento no debate de gênero nas esferas políticas nacionais, principalmente reforçado a partir da BNCC. Então, eu convido a vocês, a partir da minha pesquisa, a abrirem o documento da BNCC e pesquisarem a palavra gênero. Vocês vão achar, mas relacionado a gênero textual, não gênero como construção social. O meu segundo pilar é a representação desequilibrada de gênero no campo das ciências. O meu terceiro pilar, que está relacionado com o primeiro, é a falta que os professores têm de respaldo no trabalho em sala de aula com as questões de debate de gênero, principalmente porque nos documentos que deveriam nortear, como é a Base Nacional Comum Curricular, nós não temos um respaldo. E, por fim, que é relacionado com a literatura infantil, ela traz uma ferramenta pedagógica eficaz para abordar as questões de gênero, principalmente por ter uma maneira reflexiva, crítica e também lúdica. A minha revisão de literatura, então. Nós utilizamos 3 escritores, questões de gênero, anos iniciais e ensino de ciências. Com esses 3 escritores foram encontrados 647 resultados e eu utilizei como um filtro de busca período específico de 2019 a 2023. A partir disso, então, os critérios de inclusão foram artigos publicados em revistas científicas
científicas ou anais de congressos, e artigos que abordassem explicitamente a questão de gênero, né, no ensino de ciências nos anos iniciais. O meu refinamento desses 647 resultados foi a partir da leitura dos títulos e dos resumos, e nós encontramos, então, 16 trabalhos, selecionamos 16 trabalhos, que agora eu estou executando essa próxima etapa, que é a leitura dos artigos selecionados. Bom, o meu principal referencial teórico é a cientista política e a jornalista Flávia Biroli. Ela também é especialista em teoria política feminista, e eu trago para vocês uma citação desse livro aqui, do primeiro capítulo, no qual ela fala sobre a divisão sexual do trabalho. Eu vou ler e vou explicar um pouquinho por que eu fiz aqueles grifos na citação. Então, ela diz que a responsabilização desigual de mulheres e homens por um trabalho que se define assim como produtivo e não remunerado seria a base do sistema patriarcal do capitalismo. O patriarcado, como sistema político, consistiria numa estrutura de exploração de trabalho das mulheres pelos homens. Seu núcleo nessa perspectiva é a divisão sexual do trabalho, e que se configurariam dois grupos ou classes. As mulheres que têm a sua força de trabalho apropriada e os homens que se beneficiariam coletivamente desse sistema. Então, falando um pouquinho sobre os grifos que eu fiz na citação. A questão da responsabilização desigual do trabalho das mulheres e dos homens, a gente consegue utilizar como exemplo a dupla ou tripla jornada de trabalho que muitas mulheres têm. Então, por exemplo, a maioria de nós aqui somos mulheres, estamos aqui estudando, mas somos professoras e depois podemos chegar em casa e cuidar, né, dos filhos, do marido, enfim. E nós sabemos que essa responsabilização dentro da sociedade patriarcal que nós temos é muito diferente das mulheres do que para os homens. A questão do trabalho produtivo e não remunerado, um exemplo que nós podemos trabalhar é os trabalhos, né, as possibilidades de trabalho para as mulheres e para os homens são diferentes. E os trabalhos atribuídos geralmente às mulheres são profissões de cuidado. Então, é professora, é enfermeira, é cuidadora. E por que a remuneração é baixa? Porque, tecnicamente, se pensa que, dentro de um sistema patriarcal, como a mulher está relacionada com as questões de cuidado em casa, ela, necessariamente, quando vai para a rua, né, para trabalhar, ela tem que ser remunerada. Esse trabalho em casa ele é um trabalho não remunerado, mas ela não poderia não ser remunerada socialmente falando. Então, o que acontece? O trabalho é remunerado, mas uma remuneração muito menor do que o trabalho dos homens. E a questão está relacionada também com a exploração do trabalho das mulheres pelos homens. E, propriamente dizendo, o principal desse capítulo dela é a divisão sexual do trabalho. O que seria a divisão sexual do trabalho? São o desequilíbrio em esferas políticas, em esferas públicas, do trabalho que é atribuído para mulheres, do trabalho que é atribuído para os homens, dentro da questão de remuneração também. E é o trabalho principal que eu vou trazer no meu artigo também ao longo, né, das pesquisas. E ele também está relacionado com a questão ali das forças de trabalho que são apropriadas para as mulheres e para os homens, porque a divisão sexual do trabalho também nos diz que a mulher deve ter determinada postura dentro da sociedade, isso numa sociedade patriarcal, que os homens, de certa forma, julgam. Então, também é uma das esferas da divisão sexual do trabalho. O meu tipo de pesquisa vai ser uma pesquisa qualitativa. A produção de dados vai ser a análise documental do livro Minha Família na UNE. Esse livro ele foi distribuído pelo PNLD em 2023 para as escolas. Então, por isso que foi um material que eu considerei melhor para ser analisado, porque ele já está dentro da escola, então não teria que introduzir um novo material. E quando ele foi distribuído para as escolas, também foi distribuído para os professores um material de apoio. Mas esse material de apoio, fazendo análise, ele só fala sobre gênero textual. Então, nessa parte que entraria o meu produto educacional. E a análise de dados vai ser a partir da ATD, da análise textual discursiva. O meu produto educacional, então, ele vai ser um folder com as orientações para os professores de como trabalhar as questões de gênero dentro de sala de aula.
Aqui não é um folder final, tá, pessoal? Eu trouxe só para vocês uma ideia de como vai ser. E a organização desse folder, então, vai ser a partir da análise do debate de gênero no livro Minha Família na UENE e também do material de apoio que os professores receberam junto com o livro. Aqui são algumas referências e obrigada.